Olá, boa noite. Que bom, chegou o momento da nossa live. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria estar recebendo vocês por aqui. Beijo, oi lindona, beijo Simo. Fê entrando, Alex, Prof. Alex já está por aí. Sil, Deni, beijo. Adri, lá do Paraná, um beijo. Estou por aqui. Olá, tudo bem, Alex? Tudo bom, Fê? Tudo jóia? Como tá aí no sul? Hoje tá até calor aqui, eu tô vendo que tu tá mais agasalhado que eu. Tá chovendo aqui. Fez um dia fresquinho. Incomum para Ah, Brasília. para quem tá chegando aí, então, Prof. Alex Possato, mora em Brasília, né? Sim, hoje eu moro. Sou do mundo, né? Mas hoje eu estou em Brasília. Brasília. E olha só, hoje é maratona de live, né? Tava assistindo a tua anterior. Ah, que bom. Calhou, né, de ter várias lives. Eu falei, vamos lá, né? Vamos fazendo. E amanhã tem mais. Amanhã tem mais Ah, uma. que delícia. Então, quem também tá chegando aí no meu perfil, que não conhecia o perfil do Prof. Alex, né, o trabalho dele, entra aí também. Eu sou fã, né? Por isso que te convidei, tanto para fazer parte do hall de professores, quanto para fazer essa live comigo. Obrigada por ter aceito, viu, Alex? Obrigado você e né, parabéns pelo trabalho aí, né? Por essa gotinha aí de constelação que está crescendo em Veranópolis. Que bom, que bom. Olha só, e aí, quando eu te convidei para essa live, porque muitas pessoas perguntam, né? Ou que já fizeram uma constelação, ou que não conhecem muito, mas ouvem falar toda a mídia que tem, tudo que gira em torno, né? Falar sobre essa filosofia de vida, essa abordagem, né, Alex, que transformou nossa Uhum. vida. E E por isso que a aí gente está aqui. por isso que a gente tá aqui. E aí eu queria saber, vou te contar também e saber de ti, como foi que tu conheceu a constelação, Alex? Então vamos lá. Eu diria que é a constelação que me conheceu. Eu estava passando assim uma fase muito grande de transição em todos os aspectos da vida, né? De carreira, uma relação que estava finalizando, uma questão financeira, então tinha muitos aspectos que colapsaram, né? E aí eu busquei, antes eu já buscava terapia, buscava autoconhecimento, espiritualidade, mas eu ficava muito no cabeção, né? Eu ficava tentando entender os meus problemas, mas não estava resolvendo. Muita coisa eu entendia, mas não resolvia. Sim, E a constelação ela veio como terapia, né? Então a primeira vez que eu fiz terapia, uma constelação foi com a Mimansa, que é foi a pioneira da constelação no Brasil, Mimansa Erika Farney, e, e eu mergulhei, né, no processo e não entendi nada, assim, né? Fiquei meio porque é fenomenológico, né? Então a gente vai na vivência. Mas aquilo me impactou muito, muito mesmo, né? Eu sentia a constelação, não entendia a constelação. Então foi o começo da abertura de sair da cabeça, né? E começar a sim, perceber os sentimentos que estavam muito congelados, né? Tinha muita dor, muita mágoa, muita raiva, coisas que eu tentava bloquear em mim mesmo. E aí o processo foi de buscar mais constelação, daí fui fazendo, né, participando de muitos grupos, entrei em treinamento, minha companheira também fazia constelação, então a gente começou a trabalhar juntos, e aí foi desenvolvendo, eu fui percebendo a, a magia, né? Não tem, eu acho, outra palavra, né? A magia que vai acontecendo dentro de nós, sim. os, as mudanças internas, né? O quanto que a gente se transforma quando mergulha em si mesmo desse lugar emocional, né? E não da cabeça. E aí Sim, começou, isso foi em 2008. sim.
E tu sabe que quando tu fala dessa magia, hoje à tarde mesmo eu estava conversando o quanto muitas vezes a gente faz uma constelação, né? Ou toma consciência, expande a consciência sobre algo, né? Cada um tem uma forma aí de dar um nome para esse fenômeno que acontece. Uhum, Muitas vezes a gente tem um alívio de uma dor que a gente nem percebia que tinha. uhum, sim. Te acontece isso também, Alex, essa sensação? Ah, o tempo todo, né? Uhum, Mesmo trabalhando como professor, né? Às vezes eu estou direcionando o movimento e de repente algo em mim impacta, né? E aí eu tomo consciência. Ontem mesmo eu estava numa vivência online e a gente fez um movimento muito simples. Eu me conectei com a morte do meu irmão antes de mim, né? Que ele nasceu, viveu 40 horas e morreu. Inclusive eu fiz um post, né, no meu Instagram hoje. Foi por causa de um movimento com 3 objetos, né, num grupo online, e aquilo me veio assim, eu já sabia, né, eu sei uhum, desde, sei lá, desde criança que tinha esse irmão, sim, mas o quanto que eu ainda estava vinculado a essa perda, eu não tinha consciência. sim, E ontem veio não só a vinculação, mas também um afastamento, uma despedida, né, e para mim sim, fez muito sentido isso. sim. E essa consciência que muitas vezes por alguma razão a gente não acessa de saber que os nossos irmãos não nascidos, tios não nascidos, né? O quanto esse processo Sim, tem uma interferência direta na nossa dinâmica. E aproveitando que sim, tu falou isso agora, Alex, desse movimento online, é isso, né? O pessoal fica ligado aí que tem uma surpresa de uhum, um movimento online, de um workshop online aí, fica atento nessa surpresa. E sabe que sensação eu tenho da a primeira constelação que eu vi fazem 10 anos. Primeira uhum, constelação, esse ano vai fazer 11 anos. Eu fiquei chocada, assim, o que é isso? Né? Porque eu não sabia uhum. explicar e eu nem sei se hoje, mesmo sendo professora, eu sei explicar. Aham. Né? É difícil. Ah, A gente tenta, mas quem não conhece não entende. né, tenho uma das alunas aí que entrou, a Silvia, e ela sempre diz assim: aí quando me perguntam que eu estou estudando constelação, ela diz: lá vou eu explicar o fenômeno inexplicável. Aham, Um beijo aí para exatamente. Silvia. E quando eu vi, eu disse: meu Deus, eu tenho que estudar isso, eu tenho que saber o que é isso. Era uma coisa que me mexia profundamente. E hoje, né, eu sempre tenho isso no meu coração. Se mexe, mexeu em algo que estava parado, né? Sim, E se estava sim. parado, por alguma razão precisava de movimento, porque só o morto está parado, está estagnado, né? E aí, se hoje eu tentar descrever, e eu digo tentar, porque me soa que qualquer palavra limitaria a experiência, né? Uhum, Eu tenho a sensação, assim, bem parecida com isso que tu descreveu, eu vivia na época, tanto financeiramente, né? Nós tínhamos um negócio, eu e minha irmã, que era contar o dinheiro para pagar o boleto do dia e não saber como é que tu ia fazer para pagar o boleto de amanhã. A vida uhum. amorosa lascada, né? Nem O para mim, quando caos. eu ouvia alguém dizer, ai, eu amo, eu quero cuidar dessa pessoa e que essa pessoa cuide de mim, eu pensava, eu devo ser de outro planeta, porque eu acho que eu não sou capaz de sentir isso aí, né? Então, o negócio, saúde, na época, até já te contei, né, Alex? Eu bebia muito, fumava, tinha uma vida totalmente desregrada, fora de lugar, né? E muitas vezes nós, espécie, nós nem nos damos conta o quanto doente estamos. Uhum, E sim. quando eu fiz a minha primeira constelação, eu assim, gente, eu tava muito doente, eu ainda tô muito doente. E aí quando eu fui Uhum, ler Bert Hellinger, o amor que cura, o amor que adoece, e aí carregar vícios por amor ao sistema, não ser feliz no amor por amor ao sistema, não ter dinheiro, segurança financeira por amor ao sistema, que nós nem temos consciência, né? sim, sim. Fazemos, né? Ontem eu estava vendo uma entrevista de uma cantora que ela falou assim, eu fui uma adolescente normal, assim, careta.
e meu pai era alcoólatra. E ele morreu, eu tinha 23 anos. Na semana que ele morreu, eu comprei uma caixa de cerveja e tomei sozinha e me tornei alcoólatra, né? Então é um exemplo bem nítido e claro quanto que a gente vai repetindo o padrão familiar, que falamos que é por um amor, mas um amor distorcido, onde a gente acha que ao sofrer a mesma dor, né, do pai, da mãe, ou de alguém que a Sim, gente nem tem consciência, de alguma forma a gente está ajudando, né, está se igualando, sim, essa fidelidade infantil, né, do sacrifício. E a gente faz, né, é inconsciente, né, até que um sim. momento, geralmente a dor que chacoalha a gente fala, opa, mas precisa disso, né, até onde você vai, né? É, E aí a gente começa a buscar. é. E é exatamente isso. Vou pedir para o pessoal aí curtir, comentar, mandar perguntas. Uma honra estar aqui podendo fazer uma pergunta direta para o Prof. Alex. Hoje, meu colega, professor, mas olha, sabe, né? Eu já te falei por um tempo. Eu era fã, e hoje sou mais ainda. Te conheço de outros lugares. Oportunidade de te receber aqui na nossa cidade, de ter passeado um pouquinho, né? Em agosto, Foi live de ótimo. novo. Que bom. Então, Faremos. pessoal, manda coraçãozinho, pergunta. E as alunas que entraram, que tiveram um módulo com o Prof. Alex, que a Lali entrou aí também, se quiserem comentar algo, fiquem à vontade. Lembrando que no final dessa live tem uma surpresa. E aí, isso que é importante nós falar para o pessoal que está assistindo, Prof. Alex, nesse movimento de entender que a nossa criança, né, esse amor doente de comprar caixa de cerveja ou de estar sem dinheiro ou não estar feliz no amor, é o amor da nossa criança. Que o Bert Hellinger chamou de expiação, né, devido Uhum. o nosso inconsciente coletivo, né, nessas crenças judaico-cristãs, da gente olhar Sim. para a dificuldade de outro e pensar que pode salvar, né? Deixa que eu vou me punir por essa culpa sua, né, mamãe? Deixa que eu vou pagar com a minha vida amorosa para que você e o papai possam ser felizes, né? Uhum. Quantos movimentos ocultos da nossa alma que vão fazendo e esse é que quem é fã do Bert Hellinger é fã do Bert Hellinger, não é? Essa Uhum. sacada de percepção, chamar isso de expiação no sentido de querer salvar o sistema, né? E entender que nós todos temos isso, né, Alex? Sim, sim, a gente aprende pelo convívio, né? E vamos dizer, pela ligação do nosso inconsciente com aquilo que tem também no inconsciente da família. Uhum. E a ideia é que nós tentamos fazer igual, né? Se a gente está num ambiente onde tem dores ocultas, segredos, amores esquecidos do passado, vergonhas, né, enfim, várias coisas que a gente tem. E aí que é a questão, né, quando a gente sente a falta de presença dos pais, né, porque todo sistema tem problema, mas porque a gente pode estar mais em paz ou menos em paz, né? O menos em paz significa que nossos pais estão muito ocupados com outras coisas, com seus problemas, suas dores, suas neuroses, e a criança ela vai se sentindo abandonada e sozinha. E nessa dor de abandono, ela se conecta com a dor sistêmica, né? Então a questão é bem nesse lugar, né, da criança que perdeu a presença dos pais e, de alguma forma, para nenhum pai ou mãe ficar se culpando, a gente nunca vai ser suficiente para os filhos, né? Então não adianta também a gente Sim, achar, porque muitas pessoas perguntam, como eu faço para não deixar para os meus filhos essa herança? Cada um vai carregar aquilo que é importante e necessário até para o próprio desenvolvimento, né? A sim, gente procura lidar com as nossas dores, nossas mágoas, nossas tristezas, e é isso, a gente vai até o ponto que conseguimos também. sim. E olha só, quem estiver assistindo e sentir de mandar para algum amigo que olha, vai tocar esse assunto, compartilha aí com dois, três amigos para chegar nessa live e fazer perguntas. Tem alguém escrevendo aí para nós, Alex? Em nossa família de Sim. origem, temos nossos talentos artísticos, pintura, música. Sentimos realizados para onde olhar, nos sentimos tristes. Sim, na verdade, a Dora, acho que é esse o nome, o filho, e nós todos somos Dora. filhos de alguém, né? Nós vamos caminhar para onde os pais olham e também nos movermos para tudo aquilo que os pais excluem, né? Como se a gente estivesse tentando carregar isso
para ser visto, né? Então, lá, quando a Uhum. criança, isso que o Prof. Alex trouxe agora, minha criança se sentiu abandonada. Então, se eu fui abandonada porque o papai estava no vício, então deixa que eu carrego o vício para que você me veja, né? Eu fico com isso para que você me veja, no sentido que isso seria o que Hellinger definiu como a expiação, né? Sim. Alex, não sei se tu quer completar com algo aí. Sobre essa questão artística, né, o artista, né, uma pessoa que tem muita capacidade manual, raramente ele é bem sucedido financeiramente, né? Então a gente olha para pessoas com muitos dons, muitos talentos e com insucesso profissional. E aí você falou em exclusão. O que está sendo excluído? Muitas vezes a gente exclui a riqueza, muitas vezes a gente exclui a prosperidade, o empreendedor também, porque não adianta você ser só um artista, você também tem que desenvolver habilidade ou parcerias, né, com pessoas que possam ajudar a empreender e fazer esse Uhum. negócio render, né? Sim. Então, muitas vezes a gente está preso na dor do fracasso. A Uhum. gente tem o talento da família e carrega o fracasso também da família. Sim. Precisa olhar o que está doendo aí, o que a gente está excluindo para poder mudar dentro de nós. Sim. E é um processo de busca que eu te digo, né? Enquanto estivermos encarnados, como tu disse, né, Alex? São quanto tempo que tu tá nessa caminhada e ontem que tu teve um insight. E eu te digo, percebo isso às vezes, sim, em trabalhos com os alunos, né? Sim, quando nós conversamos, às vezes durante o dia tu tem um insight e diz, nossa, isso estava aqui tão forte e só agora eu tô conseguindo ver, né? Só agora é Uhum. possível para mim ver. Tem uma pergunta aqui de qual livro do Bert Hellinger sobre constelação vocês indicam para quem está começando a estudar constelações. Olha só, se tu já tem vivência de experiência, né? Por que eu falo isso? Vamos ver o que o Prof. Alex também tem a falar sobre isso. Muitas vezes a gente só estuda de parte cartesiana e aí vai pegar ordens do amor e não vai conseguir entender, né? Não vai nem acabar, né? Começa e para. Isso. Então, se tu é uma pessoa que faz cursos presenciais, vivencia a experiência, né? Tu vai pegar o Ordens do Amor e vai conseguir entender. Porque o Bert Hellinger, ele faz uma conversa com a alma, né? E a alma não é cartesiana, ela é fenomenológica. Então, Uhum. se não há um estudo no sentido de experienciar, eu indico, e aí não sei o que tu acha, Alex, no centro sentimos leveza, porque ele vai trazendo Uhum. trechinhos, né? Ele fala, por exemplo, doença, e ele traz em 2, 3 parágrafos, né? Sim. Dinheiro, 2, 3 parágrafos, né? Não sei, Alex, se tu tem um outro que tu indica para o pessoal. Então, tem um livro que eu acho bem estruturado por temas e capítulos, mas ele está esgotado. Então, vocês vão encontrar ele no estante virtual, que é o Amor do Espírito, que é um livro grande, esse meio É. vermelho. Ele é bem estruturado em temas, né? Porque Uhum. os livros do próprio Hellinger, grande parte foram tiradas de seminários que ele fazia. Então, ele não tem uma lógica, né? Ele é a energia daquilo que está vindo e foi Sim. transcrito. Uhum. Então, Hellinger, apesar disso, Simetria Oculta do Amor, que é um pouco mais elaborado, da mesma Sim, ele é época do técnico. Ordens do Amor, Uhum. também já é mais fácil de ler, embora não tão simples, né? Mas eu gosto desses dois, o Simetria Oculta do Amor e o Amor do Espírito, para quem está começando a querer entender. É. E quem está Para assim quem bem estuda. rasinho, daí eu diria onde estão as moedas do Juan Garriga. Ah, Assim, vou dar um livro de constelação para alguém que não conhece nada, porque daí é um conto, isso. né, bem curtinho e ele traz a constelação de uma forma bem fácil e gostosa de ler. É. Esse do Garriga, para mim, sempre é o que mais explica constelação, mas que não fala de constelação no sentido de entender a teoria, mas sim uma prática através da forma lúdica da gente procurar essas moedas, né? E, Uhum. e aí isso agora é interessante a gente falar, porque eu penso nessa transformação assim que aconteceu na minha vida. De hoje ter a consciência, porque quando a gente está vivendo não tem, né? A gente sai por aí procurando essas ditas moedas, né? Quando a gente olha para o nosso sistema, e nós todos, sem exceção, brigamos com esse sistema, né? A gente não quer essa mãe, e aí agora eu convido o pessoal que está aí
nos assistindo, quanto a gente tenta mudar a nossa mãe, né? Que a nossa mãe não faça isso, que a nossa mãe pare com isso, que a nossa mãe, né? A gente tem esse movimento de alma que nós fizemos, né? Aí a gente não quer esse pai, a gente não quer que eles dois tenham o casamento do jeito que tiveram ou que não tiveram o casamento. E aí a gente sai procurando essa insatisfação, porque eu olho para esse pai, para essa mãe e digo, não, isso eu não quero. E eu tenho essa percepção em mim, Fernanda, nessa experiência, né? De quantas vezes olhar lá para a Nara, para o Diniz e dizer, meu Deus do céu, né? Eu não admito isso, eu não quero isso para minha vida, eu não vou fazer assim. E aí a gente sai para o mundo querendo buscar essas moedas que a gente não toma na nossa origem. Uhum. Né? E isso para mim é uma das grandes transformações que eu percebo, Alex. Quando algo tá fora, eu quero isso, eu quero aquilo, e aí parece que não tá no fluxo e que não vem e que não vai. Eu digo, opa, tem algo que eu preciso olhar lá que Uhum. não está me permitindo acessar esse lugar. Sim. Essa é uma filosofia de vida que eu, né, no momento que eu descobri constelação, ela fecha um monte de outras teorias que eu estudo e gosto, por exemplo, nesse lugar da presença, né? Então, constelação, ela exige presença. O que é presença? É a gente perceber que quando a gente está fazendo um movimento, o movimento ele está emperrado, a gente não precisa insistir. Eu estou presente, eu falo, por que eu vou ficar dando uma porrada na parede, né? E aí eu vou olhar, né? O que está impedindo, né? Porque é uma parede fictícia, né? Tem algo do passado que tá me mostrando alguma coisa que eu não estou vendo. E daí eu olho para trás. E por isso que eu acho que a constelação, conforme a gente vai mergulhando, ela vai transformando tudo, né? A nossa forma de olhar a vida, a nossa forma de se ver, de olhar a família, de olhar o dinheiro, de olhar a carreira, né? Então, por isso também, né, quem sente um chamado de constelação se prepara, né, porque é uma transformação boa, mas a gente vai ver, né, vai mudar, né, a gente vai para Sim, aspectos que a gente nem imaginava, não é sim. manter o que tem aqui, né, a gente vai para uma vida nova, né, e muito Sim. boa. Sim, precisa desconstruir para poder construir. E aí tem um texto do Hellinger que me descreve muito uma sensação que eu tinha. Um sufoco. Eu não aguentava mais estar dentro da Fernanda. Sabe? Essa sensação assim, de, gente, o que eu tô fazendo dentro desse personagem? Como é que eu tô morando aqui dentro dessa criatura? Tá insuportável morar aqui dentro. A nossa alma, a nossa essência, dizendo que o nosso ego tá sufocando e a gente não tá mais suportando isso, né? Isso eu percebo. E aí tem um texto do Hellinger que fala que a vida nos quebra em vários pedaços para que a luz possa entrar, né? Uhum, E essa sensação que eu tenho, sabe? Eu não suportava mais estar Fernanda, estar morando aqui dentro, sabe? uhum, E é esse o amor que a nossa criança faz, né? Para mim ser vista, então eu entendia que eu precisava ter esse comportamento. Para que eu fosse vista, eu sim, precisava fazer isso. Mas é a nossa mente da nossa criança, né? O amor incondicional que vai pensar que fazendo isso, o papai e a mamãe ficarão mais disponíveis para nós, né? sim. A gente adquire vários personagens, né? Então a gente vai se tornando um ator, né, diante da vida, diante das pessoas, e vai se afastando daquilo que nós somos. Né? E Sim. vai chegar um momento que isso vai se tornar insuportável. Para quem é buscador, vai ter um momento da ruptura, a Uhum. crise. É uma Uhum. boa crise, né? Porque a gente vai se perguntar de verdade, quem que eu sou, né? O que que eu vim fazer Uhum. aqui? E aí Uhum. muita coisa vai cair, né? E aí a Sim. gente vai perceber que tem formatações que não cabem mais na vida Uhum. e vamos ter que expandir. E isso que tu disse antes, né, de que vem para uma transformação boa, e para chegar nessa boa aí, a gente passa por encarar nossos monstros, né? Encarar nossas Sim, sombras e olhar e dizer assim, nossa, eu acho incrível as narrativas, né? O pessoal que me acompanha aí sabe que essa história para mim eu tenho no meu consultório, Alex, tu teve lá, tu viu.
uma foto de eu no colo do meu pai. Uhum. Porque nós não nos damos conta que esse sufoco de estar dentro de nós mesmos, né? O que faz? Eu tinha essa narrativa. Meu pai nunca me deu colo. Né? E Uhum. olha que nunca é bastante tempo, né? E aí, quando começou a se quebrar essa construção da Fernanda que a gente inventa, né? E agora um convite aí para o pessoal. Tomar consciência de uma narrativa que a gente conta e toma ela como verdade, né? E aí um Sim, dia, eu acho que foi meu primeiro módulo pai que eu fiz na vida. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente faz muitos, né, Alex? sim, sim. E vai, e E volta, né? volta, e Sempre. volta. É. Meu primeiro módulo pai, onde eu consegui, por alguma razão, olhar para esse homem, né? Esse meu portal, o Diniz, maravilhoso, mandar um beijo onde meu pai estiver. Não mexe com os eletrônicos, então possivelmente não tá vendo isso. Mas esse beijo com certeza vai chegar no coração dele. Ah, o meu primeiro módulo, e aí o universo vai mostrando, porque aí o campo, né, que está aberto, eu vou tendo mais consciência para olhá-lo. Cheguei em casa e por alguma razão fui procurar fotos, aí encontrei aquela foto comigo, né, e meu pai, e eu no colo do meu pai. Eu disse, Uhum. cara, como é que eu falei até hoje que ele nunca me deu colo? Interessante. Eu passei por uma experiência parecida, porque quando eu nasci, meu pai já estava fora de casa. E eu sempre falava, eu nunca estive com meu pai e minha mãe juntos. E aí, também nessa de mexer fotos antigas, eu achei uma foto que eu devia ter uns 13 anos e minha mãe foi me visitar e meu pai também estava naquele dia. E eu tenho essa foto, cada um de um lado e eu abraçado nos dois, né? Então, Sim, olha como esquece, né? sim, E a gente fica nessa retórica, eu sou abandonado, mamãe não me cuidou, papai também não me cuidou, e queremos preservar, né, esse personagem, porque daí ele dá uma vida para nós, ele dá sim, um sentido. E quando isso começa a cair, é assustador também, porque são muitos anos, né, que a gente sustenta o personagem, e quando ele cai, a gente não sabe o que nós somos. Vamos passar um tempo aí tentando sim, juntar os cacos para sim, descobrir o que que eu sou de verdade. sim. Mas vale a pena. E é verdade, porque, e olhar para quem eu sou de verdade é um grande desafio, porque quantas narrativas que nós temos sobre homens, mulheres, vida amorosa, meu pai, minha mãe, o que for, né? Uhum. Quantas narrativas a gente tem em cima dessas histórias que a gente criou para sobreviver, né? Foi a forma Sim, que a gente pensou que ia ser visto, a forma que a gente encontrou para sobreviver. sim. E o pessoal aí vai botando coraçãozinho, manda para alguém que daqui a pouco tem surpresa. Tem surpresa. Alex, e aí agora vamos conversar um pouquinho com o pessoal. Como é, né, a gente começar a ter consciência desse campo, né? Muitas pessoas falam campo, campo, abrir o campo. Uhum. E, e algo que eu gosto sempre de salientar é que o campo ele não é só numa constelação, né? O campo é o Uhum. tempo inteiro em todos os lugares, Sim. né? Nós é que vamos nos preparando e para essa preparação a gente precisa desconstruir o personagem, né? Porque aí Uhum. eu posso olhar a realidade tal qual ela se apresenta e não as minhas distorções da realidade, né? Sim. E quanto mais a gente vai estudando essa filosofia do Hellinger, mais a gente vai percebendo fenômenos o tempo inteiro. O tempo todo. Sincronicidades, né? Nós somos uma antena, né? A capacidade humana, né, de percepção, ela é muito aguçada. Só que como a gente está muito nesses personagens, né, no ego, né, a gente está se defendendo. E no fundo temos dificuldade e não queremos sentir. Porque o campo, ele precisa ser sentido. Sentir tem a ver com o corpo, né, e não com pensar. Embora às vezes o pensamento ele sinta, tem alguma intuição. Mas essa abertura para o sentir, se eu estou muito machucado, eu não quero, né? Porque, vamos supor, eu vou entrar num, num lugar onde, de repente, tem um campo, uma energia de conflito, né? De briga. E aí eu trago na minha memória inconsciente brigas quando eu era criança, da minha família, do meu pai, e aquilo me assusta. Aí eu entro e saio, né?
Ou, por exemplo, eu estou no ambiente de trabalho onde tem conflito. E aí a minha tentativa é fugir disso, porque minha criança não deu conta. E muitas vezes, o que a vida está pedindo é que eu aprenda a lidar com essa energia. Porque é isso, conflitos, situações que nos dão medo, vai ocorrer o tempo todo. E se a gente ficar reagindo sempre fugindo, né, ou às vezes brigando de volta, mas sem presença, a gente não sente, a gente não aprende a lidar. Eu gosto de dizer que a energia do campo é como uma onda, né, e a gente vai ter que aprender a surfar. A gente vai cair, vai levantar, Sim, vai cair, vai sim. levantar, mas vamos ter que entrar na água e aprender. E vai chegar um momento que aí a gente entra nesse lugar que a gente falou de magia, né? É como se nós começássemos a sentir para onde ir, sentir onde não ir, né? Sentir o que fazer, o quando recuar, né? Então a gente começa a ir de um lugar muito além da mente, né? É o exercício, muita Sim, constelação, participar de grupos, treinar muito, mas todo mundo sim, consegue, isso daí é uma coisa muito natural e não requer nenhum tipo, né, de mediunidade, né, como as pessoas às vezes acham. sim. É a nossa sensibilidade natural. Sim. E o pessoal que estiver aí assistindo já pode trazer essa percepção, né? Quantas vezes a gente sabe que há algo, né? Eu gosto de falar assim, às vezes a gente chega numa sala onde um pouquinho antes da gente chegar, duas pessoas discutiram. E quando a gente entra, uma tá lá escrevendo, a outra tá olhando pela janela. Quando a gente entra, a gente sente que ali houve algo, Uhum, né? sim. E isso é um treino, o treino dessa percepção, né? De trazer, porque o nosso corpo ele vai nos mostrando. Nós todos lemos o campo, entendemos o campo, interpretamos o campo, né? O tempo todo, só não sabemos que fizemos isso, né? Eu Uhum, gosto de dizer que sim. isso é um despertar. E para isso, a gente precisa quebrar muitas crenças que a gente tem sobre a realidade, né? O Bert Hellinger diz: olhar para a realidade tal qual ela é, da forma que ela se apresenta. Porque a gente está cheio de interpretações o tempo inteiro, né? A gente está interpretando que se a pessoa olhou para lá, ela está fazendo isso, se ela não me respondeu o WhatsApp, ela está me ignorando, e a gente nem sequer sabe o que realmente está acontecendo. Para isso, a gente precisa de muita percepção, muito treino com a gente mesmo, né? Uhum, Um conhecimento de mim mesma, um movimento de na minha sim. casa, né? Na minha casa eu perceber o que eu estou distorcendo. E muitas vezes é colocando um irmão no lugar de um filho, colocando um animalzinho de estimação no lugar de um companheiro, né? São pequenos fenômenos que a gente, quando vai criando essas distorções, né? Distorcendo a realidade, nós não vamos olhando para ela tal qual ela é. E por que nós fizemos isso? Porque muitas vezes a gente sentiu que a realidade nos doía. Então eu preciso criar uma outra. E aí nós vamos lá para Uhum, nossa mente fantasiosa da criança, né? A minha criança que sim. vai fantasiar para conseguir sobreviver. Criar um cenário interno seguro, porque o externo está me causando dor, né? Sim, sim. Você falou de crença e tem uma pergunta aqui do algo que eu falei, né? E a Eric pergunta, brigar sem presença, né? Então é interessante, né? As pessoas acabam trazendo conceitos cristãos, né? Por exemplo, a raiva, ela não deve existir. Quando a gente fala de constelação, no meu ponto de vista, nós estamos falando também do nosso lugar biológico. Nós somos animais. A raiva é uma energia importante, né? Eu não digo ódio, né? Mas vamos dizer a raiva, né? A insatisfação, que vai defender o nosso espaço, que vai nos levar para buscar nosso alimento, né? Que vai proteger, enfim, o nosso corpo, a Sim, nossa saúde, o nosso grupo, o nosso clã. E isso é possível fazer com presença. O que é estar no movimento de combate e presente? Eu sei que isso é necessário para o todo. Assim como às sim, vezes eu sei que é necessário me afastar, eu sei que é necessário recuar, eu sei que é necessário cuidar. Então a presença,
ela vai nos mostrar que tipo de comportamento é importante fazer sem julgamento, né? Sem as crenças, sem os certos e Sim, errados da nossa família, né? E aí sim, eu trago uma experiência minha, né? Eu era o menor dentro de casa e meu irmão, ele era maior e com problemas mesmo. Então ele batia, ele era bem complicado assim, violento e brigava com todo mundo, aí minha avó brigava com ele, e eu vivia assustado. E eu criei, né, o meu personagem, eu desenvolvi o lugar do aquele que põe panos quentes, né? Minha avó sempre dizia isso. Ah, você vive colocando panos quentes. Era a forma que eu me defendia, né? Então, sim, eu sou o mediador das coisas. Só que o que que acontece quando eu fico adulto? Por não saber brigar, e não querer, né, porque eu tinha medo, eu vou brigar, vou apanhar do meu irmão. sim. Né? Já não tinha mais meu irmão, estava Uhum. grande. Só que daí eu não brigava no trabalho, eu não ia atrás de um crescimento profissional, Sim, eu perdi alguma coisa num dinheiro, alguma coisa, alguém ficava devendo, eu não ia cobrar, né? Eu tinha medo de brigar. Então, houve um momento, e a vida é sempre sábia, porque me colocou uma parceira que tinha uma energia de briga, né, de combate muito forte, que ela me desenvolveu, me ajudou a desenvolver esse lugar do lutador, né? E aí eu entendi, comecei a defender meu espaço, não brigar aleatoriamente, sim. mas eu Uhum. entendi a importância também desse lugar de, às vezes você precisa ir para o combate, né? E Sim, aí eu aprendi algo mais, fui saindo desse meu personagem aparentemente calmo, mas na verdade ele era amedrontado. sim. E isso também, né, Alex? Quando a gente começa a estudar e entender o que é sistêmico, né? Se eu disser que a raiva ela é ruim, né? Eu estou deixando, eu tô querendo excluir a raiva porque ela é ruim, e aí eu não vou ter força de usar ela a meu favor, né? Uhum, Quando a gente começa a entender que o medo está a serviço da vida, eu sempre faço um convite para o pessoal. Tenta pensar quantas vezes tu te expôs ao perigo, né? E aí aqui, Alex, não deu tempo nessa tua vinda, mas em agosto nós vamos organizar aí para te levar. Tem um lugar onde chama Cascata, lá da usina velha. Quando a gente era uhum, gurizada, a gurizada aqui geralmente vai lá, a gente pula de um peralta. uhum, Eu não vou saber dizer agora quantos metros tem. A gente pula nessa cascata. E eu, obviamente, né? Quando eu tinha lá meus 15, claro. 16 anos, eu pulei, né? Aí eu vou falar para o pessoal agora. Quantas vezes ultrapassou o limite de velocidade, te colocou em situações de perigo eminente, né? Uhum, Imagina se não tivesse o medo, sim, né? Então, para nos o medo, ele tá a proteger. serviço da vida. A raiva é a emoção mais transformadora da Terra. Por isso que ela tá ali no Uhum. chakra base, né? Pra gente conseguir Shiva. proteger nossa vida, atacar, é, Uhum. né? E quando a gente acaba nomeando uma emoção como negativa, a gente distorce a realidade. Não olha para ela tal qual ela é. Uhum. Então, Sim. esse entendimento é muito importante para a gente entender como eu estou usando isso. Né? Vou brigar com presença, né? Que foi o que a pessoa falou, sim, com consciência. Porque quando eu disser o que precisa ser dito e ir brigar por algo, isso também me traz um alívio. Muitas vezes nós adoecemos ou geramos conflitos por coisas que não são ditas, Por movimentos que omissão. não são feitos, né? Por omissão. Olha só, então, pessoal, né? Bota mais coraçõezinhos aí, manda para alguém. Alex, quero saber se tu quer alguma consideração final aí ou já podemos anunciar a surpresa. Eu não tenho, eu só falando para o pessoal aí de Veranópolis que em breve estarei Uhum. novamente aí fazendo o módulo de relacionamento afetivo e me senti muito feliz com você, né, com todas as pessoas que me receberam. Estarei em breve aí. Que bom, foi uma honra te ter por aqui. Que bom. Obrigado. Quem sabe a Lu venha junto dessa vez, né? Eu estou falando para ela, fala com a Fernanda. Ela demora um pouquinho, mas uma hora ela vai falar. Muito bem. Eu sinto que ela vai vir também para a gente conhecer aí os trilhos do trem, as cascatas, né? Esses lugares tão lindos que tem por aqui. Olha só, pessoal, então a surpresa é o seguinte: na quarta-feira da semana que vem, eu vou fazer um workshop online, ao vivo e gratuito pelo Zoom, tá?
Só é necessário que tu te inscreva, porque as vagas são limitadas. O link tá lá na minha bio, tu vai entrar, clica no botãozinho lá, vai precisar responder um questionário dizendo por que tu quer participar desse workshop, onde eu vou falar sobre constelação, mas mais que isso, né, Alex? Vivenciar a constelação. Uhum. Então, nós vamos fazer uma prática sistêmica para a gente acessar algo mais profundo aí, a nível de alma. Tá bem? Então, eu aguardo vocês nesse workshop semana que vem. É na quarta-feira, às 20 horas, pelo aplicativo Zoom. Precisa se inscrever, tá? Alex, como tá a tua agenda aí da semana para o pessoal que quiser te acompanhar? Então, essa semana, curiosamente, eu estou de folga, mas eu estarei fazendo módulo, né, de formação presencial em Brasília, logo no comecinho de abril, né? Então, dia 1 e 2 de abril estarei em Brasília, terei constelação em grupo presencial em Brasília, dia 31 de março, e aí na segunda quinzena de abril também estarei em São Paulo, né? 14, 15 e 16 em São Paulo presencial. Ai, que delícia! E olha só, o pessoal que talvez, eu vou dizer talvez, não conhecia o Alex Possato, tem aquelas saberes sistêmicos da vida amorosa, quem já passou lá pelo Prana, seja na vivência de linguagem do amor, ali, ó, é do Prof. Alex com a sua esposa. Então, eles que são os mentores aí desse baralho sistêmico, que eu amo, indico. E quem tá aqui pertinho de nós, tem para vender no Prana. Se não, aonde consegue, Alex? Consegue pelo Mercado Livre, algum lugar assim? Manda no meu direct, daí então aproveita, você que não está inscrito aqui no meu... Inscrito não, né? Não segue o meu perfil, siga lá e me pede que eu vou mandar o valor né, como chama? Do frete, e a carta custa R$ 79. Então, quem quiser, pode pedir que eu mando pelo correio. E sensacional, eu sou suspeita, né? Alex, querido, obrigada. Obrigada por dispor teu tempo aí, falar. Eu sei que tu tá falando da tua paixão também, que é a constelação. Sim, sim, é a minha vida. Lindo. Obrigada, tá? Obrigada por aceitar o convite. Pessoal que nos acompanhou, muito obrigada. A live vai ficar salva. Compartilha com pessoas que tu sabe que de alguma forma pode ajudar. E vai ser uma alegria encontrar vocês no workshop na semana que vem, tá? Lembra de te inscrever, que as vagas são limitadas. Prof. Alex, um beijo no coração. Olha ali a Romilda. Lembra que nós fomos lá na casa dela entregar um baralho pronta entrega? Olha, ela tá aqui, legal. Beijo, Querido, Romilda. beijo para todos. Prof. Alex, beijo para a Lu. Obrigado, Fê. Obrigado, até mais. Até breve. Tchau, gente. Tchau, tchau.